Sou filha da dona Patrícia e do seu Chica, ambos nigerianos. Então, eles estão aqui no Brasil já tem mais de 40 anos, então por isso que o meu nome ele é todo diferente, meu sobrenome também é todo diferente. As pessoas às vezes me veem assim em eventos, sem falar nada, falam, ela não é brasileira, mas sim, eu nasci no Brasil. Mais de 22.500 inscritos eu acho que o espírito durante o processo seletivo, acho que pra mim foi algo muito marcante, porque se eu não tivesse passado, pra mim eu tinha ciência que alguém estaria passando e estaria representando uma comunidade. Como que a gente tá olhando para os diferentes recortes de pessoas que existem, sabe? Uhum. Como que tá esse olhar atento pra isso? O que a gente tá desenvolvendo de solução? A gente às vezes tá desenvolvendo uma solução que é linda, maravilhosa pra gente, mas será que é pra quem a gente tá pensando que é? Fala pessoal, começando aqui mais um episódio do Black Voices, podcast destinado a falar da carreira de profissionais negros no mercado financeiro que atuam com tecnologia, inovação, produtos. Hoje a gente está com uma convidada muito especial. Eu sou a Andressa Tavares, para quem não me conhece, co-host aqui do Black Voices, junto com o Danilo. Ele não pôde estar nessa gravação por motivos de saúde, mas a gente vai tocar o barco e vai ser um papo muito maneiro. Vou apresentar aqui a nossa convidada. Espero que vocês curtam, fiquem até o final. E depois eu tenho uns recadinhos finais aí dos outros podcasts que tá rolando. Tem muita coisa boa, muito conteúdo. Já aproveita, se inscreve no canal, segue as nossas páginas para vocês terem atualização e conhecendo toda semana uma história nova e inspiradora. Bora, vamos lá. Bom, ela é formada em Engenharia Mecânica pela Unifei, com MBA em Gestão de Projetos pela USP, apaixonada por gestão, tecnologia, inovação, engenharia e indústria da transformação. Atualmente, atua como Product Manager na Fintech Magalu, com desenvolvimento de produtos digitais no ambiente financeiro. Estou falando de Blessing Ifekaibeya. Pronunciei certo, Blessing? Seja muito bem-vinda. Me corrija se eu estiver errada, porque, gente, o nome dela é maravilhoso e diferente, então tem que rolar uma aula para poder falar, né? Blessing, seja muito bem-vinda. Eu tô muito feliz, uma que você já é uma referência para muitas pessoas, para muitas mulheres, para a comunidade. Tem muita gente que eu comentei que viria falar com você, falar, não acredito, que não sei o quê. Então eu tô muito feliz, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa, que a gente tem um espaço para bater papo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô muito contente com esse convite, tô muito contente de estar aqui dentro do Black Voices, compartilhando um pouco da minha trajetória. E vai ser um conteúdo muito legal, muito rico. E sim, você pronunciou meu nome super certo. Ah, então vamos começar por esse nome. Qual que é a origem do seu nome? Legal. E aí a gente já pega o gancho de da onde veio a Blessing, quem é a Blessing, ela é filha de quem? Conta pra gente de onde vem. Eu sou filha da dona Patrícia e do seu Chica, ambos nigerianos. Então, eles estão aqui no Brasil já tem mais de 40 anos, então por isso que o meu nome ele é todo diferente, meu sobrenome também é todo diferente. As pessoas às vezes me veem assim em eventos, sem falar nada, falam, ela não é brasileira, mas sim, eu nasci no Brasil, eu e os meus irmãos, nós nascemos aqui. E eu acho que ter pais nigerianos que moram no Brasil diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha trajetória, né? Porque não é tão comum a gente ver pessoas negras, né, nigerianas, vindas de outros países, principalmente aqui no Brasil. Mas como que eles sobrevivem, né? O que eles se comem? Como se reproduzem aquelas... Onde moram? Como vivem? Como se reproduzem? Exato. Conta pra gente, mas é muito legal e eu acho que faz super parte, assim, do propósito do podcast, que é justamente contar histórias inspiradoras, contar histórias de pessoas de superação, de transformação, de crescimento e dar voz, amplificar a voz da nossa comunidade, né? Então, como que pode contar aí a história dos seus pais, como que eles vieram, o que eles começaram a trabalhar, e aí você vai atualizando a gente pra gente conhecer um pouquinho da sua história. Legal. Quando eles vieram pro Brasil no início dos anos 80, eles falavam inglês, mas aqui no Brasil o inglês não era uma língua super difundida, né? Então as multinacionais estavam começando a vir pro Brasil, estava no fim ali do regime da ditadura aqui no Brasil também. Então tinha muito esse complexo da língua. Como que eu vou me comunicar em inglês e as pessoas elas não entendem? E aí todo o processo de aprender o português. Então meus pais eles vieram para o Brasil para poder estudar e isso é muito legal, porque trouxe para minha família inteira o fomento do estudo como uma ferramenta de fato de transformação. Então meus pais eles super compravam os meus sonhos assim, eu queria fazer um curso
de técnica e mecânica, que foi o que eu fiz até, e foi até o que me direcionou depois de fazer faculdade de engenharia mecânica, você tem certeza, filha? Mecânica? Eu falei, tenho. Eles, não, então vai dar certo e vai ser muito legal. E isso foi muito bom para mim, porque fomentou muito o estudo como uma fonte de oportunidade para poder conseguir outras coisas. E aí, até nas comunidades que eu atuo, eu sempre fomento essa questão. Gente, vocês precisam de um curso? Calma aí, eu ajudo vocês aqui a achar um curso para poder a gente se desenvolver. E hoje, trabalhando, né, dentro da fintech do Magalu, eu percebo que muito dessa procura de cursos, de, ai, meu Deus, eu não sei o que é isso. Não, vamos pesquisar, vamos achar um curso, vamos achar alguém que saiba para poder ajudar. Vem muito disso, né, desse histórico também. Então, é muito legal. Eu sou muito orgulhosa dessa parte da minha história também, né, dos meus pais. Que legal. E que bairro que seus pais, eles sempre ficaram numa região aqui de São Paulo ou já mudaram? Onde você nasceu, onde você cresceu? Eu sou do interior de São Paulo. Eu nasci em Campinas. Meus pais, eles moram em Campinas. Meus irmãos, uma parte deles também moram em Campinas. Vocês são em quantos? Nós somos em 5 filhos. Sim, bom. 5 filhos. Aí, 5 do mesmo pai e da mesma mãe. E é muito legal ter vários irmãos também, porque você aprende muito, né? E forma, de fato, uma comunidade, né? Então é muito gostoso. E eu sou a terceira de 5. Terceira de 5. Todos têm nomes de origem nigeriana? Todos têm. É porque o que acontece? É até um ponto muito legal da cultura, porque a Nigéria foi uma colônia inglesa. Então, rotineiramente, o primeiro nome ele costuma ser um nome inglês. E o meu nome é um nome composto, é Blessing Chidima. Ah, ainda tem um... Nossa, ia ser mais um trava-língua. Tipo, mas é maravilhoso, Blessing Chidima. Blessing Chidima. É o estilo Ana Carolina. E o Chidima é o meu nome no dialeto dos meus pais. Ah, e aí o Ifecaibe é o sobrenome. Entendi, muito bom. E aí, que bairro que vocês... Você mora aqui em São Paulo? Eu tô morando aqui em São Paulo tem 2 anos. Olha, fez 2 anos. 2 anos. Que até então você cresceu em Campinas. Eu nasci em Campinas, eu cresci em Campinas, aí eu fiz ensino médio em Limeira, aí a faculdade eu fui para Minas, aí voltei para o interior, mas não em Campinas, mas uma cidade próxima, e agora eu tô morando aqui em São Paulo. São Paulo, muito bem. E, Blessing, quando você era criança e aí convivendo numa realidade diferente dos seus colegas da escola, imagino que não era, né, todo mundo que tinha os pais que vieram de outro país, né, com 4 irmãos. Então, como que era, assim, na escola? Como que foi o teu período escolar até você decidir? E até queria saber se você sabia o que você queria ser, né, quando crescesse? Tipo, a mecânica, ela era um rolê, assim, que você falava... Desde pequena, eu gostava de mexer. Como que você queria ser antes, que talvez hoje não tenha nada a ver? Quando eu era criança, isso é muito engraçado, porque quando eu era criança eu assistia muito Bikman, e eu era apaixonada pelo Bikman, então eu falava que eu queria ser cientista. E é muito engraçado, porque hoje, trabalhando com tecnologia, a gente mexe com ciência. Então, de alguma forma, aquele sonho de criança se concretizou. De um jeito diferente. Diferente, né? Não tem ali aquele copo de Becker, você não tá fazendo aqueles experimentos. E aí, eu era uma criança muito curiosa. E isso foi muito legal, porque os meus pais, eles deixavam, né, essa curiosidade aflorar. E aí, eu gostava muito de assistir Bikman. Eu falava, nossa, eu vou fazer aqui vários experimentos. Aí, via uns bichos, eu via detergente, misturava. Assim, eu era... Causava também, né? Eu fui uma criança que causei. Nossa, aproveitei bastante essa fase. E aí eu falei, nossa, gente, eu gosto dessa parte de ciências. E aí, quando eu comecei na escola, eu gostava muito dessa parte de matemática, de fazer cálculo, essa coisa de mexer naqueles bloquinhos, sabe? Então, na escola também tinha os Legos, essas coisas. Então, isso foi me incentivando e eu gostava muito de fazer. E isso é uma raridade quando a gente pensa no ensino, porque eu estudei escola pública. Quando a gente pensa no ensino público, ter esse tipo de brinquedo, esse tipo de acesso e ninguém me barrar assim, de tipo, não, você não pode brincar porque você é menina. Aí as pessoas acham que elas nem percebiam muito, porque eu também eu sou introvertida, então eu ficava quietinha. E eu ficava brincando, me divertia. E foi muito engraçado, porque quando eu tinha 13 anos, eu lembro até hoje disso, porque foi um momento muito marcante, assim, na minha vida. Eu queria muito, já estava pensando já em fazer faculdade, e eu sabia que para poder fazer faculdade, eu precisava estudar numa escola boa. E aí são 5 filhos, né? Então, imagina, não dá para estudar em escola particular. E aí, eu descobri, né, por conta de uma veterana minha, que era uma menina que era um ano mais velha, e estudava na escola que eu estudava.
eu tava na 7ª, ela tava na 8ª série. Ela tinha passado no colégio técnico da Unicamp. E aí ela passou num curso de informática. E aí, assim, eu tinha 13 anos. Quando você pensa em informática, você pensa que ia ficar mexendo no Paint, né? Orkut. Fazendo desenho. Paint, o dia inteiro. Eu falei, nossa, eu acho que Estouro, é isso. Eu acho que vai ser esse o meu movimento. Eu vou fazer informática. Eu nem sabia o que era informática. E foi muito engraçado, assim, porque eu não sabia como ter muito acesso. E essa menina foi uma precursora, assim, na minha trajetória. Porque ela falou, olha, tem uns cursinhos que você faz a prova de bolsa e você consegue ter bolsa para poder você, de fato, ter desconto para poder se preparar para esses cursinhos, para esses colégios técnicos. Porque você concorre com pessoas que estudaram a vida inteira na escola particular. E eu estudei a vida inteira na escola pública. Então, como que fica essa realidade, né? Já sente ali a discrepância, né? E a diferença de oportunidades, né? Essa palavra. Muito. Diferença de oportunidades. Muito. Então, né, eu passei num cursinho, fiz esse cursinho preparatório junto com a 8ª série. Aí eu passei num colégio técnico da Unicamp. Aí Informática. Mecânica. E aí foi muito engraçado, porque durante, né, esse cursinho, e foi muito legal porque foi me abrindo horizontes, assim, de formas de pensar e as possibilidades que de fato existiam. Porque eu fiquei com informática na cabeça, porque aquela menina falou que tinha o curso de informática. E eu nem sabia direito o que era o curso técnico de informática, eu só sabia que eu queria estudar no colégio do Unicamp, que eu ia passar na faculdade direto, né? Era a minha mentalidade na época. E aí, durante esse cursinho, eu fui aprendendo sobre, olha, tem vários cursos técnicos, esses cursos técnicos fazem isso, aí você vai entendendo um pouco sobre os cursos, você vai fazendo visitas técnicas para poder conhecer. E eu ouvi uma frase, quando eu estava na 8ª série, que falava, enquanto a indústria da transformação existir, a mecânica existirá. E aí eu era mais nova, eu falava, nossa, eu quero fazer parte disso, né? Eu acho que vai ser muito legal. E aí eu decidi, mudei para fazer o curso técnico em mecânica. E aí os meus pais, nossa, mas filha, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eles, então vai. E o curso técnico, para mim, acho que explodiu minha cabeça. Uau! Em diversos aspectos. E aí eu estudava em Limeira, então eu ia todo dia para Limeira, Campinas, Limeira, todo dia. Nossa, é quanto tempo, assim, só pra galera ter uma noção? Olha, dá uma distância de 60 quilômetros, mas eu saía, 5h30 da manhã e chegava em casa umas 8 horas da noite. Nossa. Porque eu fazia o curso técnico e também o ensino médio, então os dois eram concomitantes. Então era bem cansativo, mas foi muito interessante, foi muito explodir a cabeça para poder ver várias possibilidades. E aí, eu passei no curso técnico em mecânica, eram 40 pessoas na minha turma, eu e mais 2 meninas, então 3 meninas no curso. Você fala, Jesus! E ainda tem o ensino médio, então assim, eram 6 cursos que existem ainda, né? Então entravam 240 alunos por ano, no período diurno, que era o meu período. E aí você via quase nenhuma pessoa negra. Era assim, você falava... Na sua sala tinham quantos? Nossa, olha... Na minha sala, do técnico, acho que se tivesse 3, eram muitos. Eu lembro que era eu e a Amanda, nós 2 eu tinha certeza. Agora, de meninos, eu acho que não tinha nenhum. Não lembro, assim, é muito, muito bizarro, assim, eram pouquíssimas. Aí eu vejo foto daquela época, assim, você conta uns 15. Uma turma de 240, você fala, gente... O que acontece, né? E ali, durante aquele curso, assim, você vai vendo essas diferenças, né? Você fala... Gente, isso daqui não tá normal, não, né? O que tá acontecendo? E aí a gente olha, né, o recorte das pessoas que estavam. Então, tinha muitas pessoas que fizeram escola particular e passaram no colégio. Você vê essas discrepâncias acontecendo, né? E o curso técnico, para mim, explodiu minha cabeça. Eu amei o curso técnico. Eu falei, nossa, eu gostei muito disso. Eu quero Vou ser mecânica, yes! Vou fazer engenharia mecânica. E aí, eu fui fazer engenharia mecânica porque eu me apaixonei pelo técnico, assim, pelas possibilidades. Então, as matérias eram muito legais, eu gostava muito. Essa questão de você idealizar algo e, de fato, você conseguir construir algo e ver aquilo sendo pronto. Então... nós tínhamos alguns projetos que tínhamos que fazer desenhos de AutoCAD, SolidWorks, usando esses softwares, né, 2D e 3D. E aí depois você fazia a peça ali na fresa, no torno, sabe? Então você fala, nossa, que legal! Você vê nascendo no desenho e pegando forma, que legal. Exato. E aí eu fui fazer faculdade. E aí eu passei em algumas faculdades, universidades, e eu optei por fazer a Universidade Federal de Itajubá,
Porque eu entrei no ano, inclusive, do centenário. Tem 10 anos que eu entrei na faculdade. Olha, que legal. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. E essa foi uma conquista muito legal. Porque, primeiro, eu tive essa mudança de estado. Foi um choque, né? Imagina-se, com 18 para 19 anos, mudando de estado, assim. E foi muito interessante. Mas ainda reforçou mais ainda aquela questão do ensino médio que eu tinha visto. Então, de você ver pouquíssimas pessoas negras, né? Então, Você foi morar sozinha em Minas? Morei em Minas. Morei em Sozinha. República. Ai, que delícia. Nossa, a República foi algo que me salvou. Porque durante a faculdade, eu fiz muita coisa, né? Assim, o custo de vida em Minas é um custo de vida que, querendo ou não, você mudar de estado tem um custo, né? Sim. E aí, durante a faculdade, eu fui fazendo vários projetos, várias coisas. Fiz iniciação científica, dei monitoria de disciplinas ali do ciclo básico. Então, geometria analítica, questões diferenciais, porque eu gostava bastante dessas coisas. E eu também precisava passar, né? Eu tinha uma meta de ficar 5 anos em Bem de Itajubá. exatas, né, pessoal? Vamos combinar que a pessoa é de exatas raiz aqui, ó. Pulsa no sangue. Nossa, raiz. E eu gostava muito, assim. E foi muito legal, porque fazer iniciação científica, ter dado monitoria, me possibilitou estudar umas coisas, sabe? Fazer uns cursos, ter acesso a algumas informações que eu não tinha. E eu falava, nossa, gente, que legal, eu preciso passar isso para as pessoas. E aí eu passava, assim, para os meus amigos. Eu fiz contato com várias pessoas da cidade, porque eu acreditava muito nessa questão que o meu papel como engenheira não era só fazer as matérias ali, aprender, ou fazer as atividades, né, os projetos extracurriculares, que tinham muitos, eu fiz vários, assim. Mas como que eu consigo trazer melhorias na sociedade onde eu estou inserida? E aí, para poder trazer essas melhorias, eu precisava conhecer essa sociedade. Então, eu conheci muito a população itajubense. E, né, por ser uma universidade pública e ter a sociedade, né, a sociedade ao redor ali na universidade, tinha muito dessa cisão do tipo, os universitários, essa festa. Essa galera. E a gente foi quebrando isso aos poucos, né? Então, a gente foi fazendo vários projetos com a comunidade negra. E foi muito legal, assim, foi começando vários movimentos ali para de fato trazer essa aproximação, para as pessoas elas verem que o espaço público ali da universidade também pertenciam a elas, sabe? Elas também poderiam acessar, elas precisavam também estar ali naquele ambiente. Porque senão as pessoas que estavam se formando ali ficavam 5 mais anos, às vezes, né? Porque a pessoa às vezes pode ficar mais tempo. Mas você fica 5 anos ali numa bolha, você não vê o que é a fazer sociedade. para além disso, né? Exato. O teu curso de 5 anos, você conseguiu trabalhar nesse período? Como que era esse rolê aí de trampo? Eu fui trabalhando, né, no que as pessoas elas talvez considerem como subempregos. Então, eu fiz iniciação científica, tinha graninha da iniciação científica, dei monitoria, tinha graninha da monitoria. Então essas atividades elas eram remuneradas de uma certa forma. Sim. Os projetos extracurriculares não, mas essas atividades do tipo iniciação científica, aí tinha verba ali da FAPEMIG todo mês, R$400. A monitoria também, que eu tinha uma verba para receber para poder dar monitoria para os alunos. E aí, no meu último período, eu trabalhei numa lanchonete. Uau! E aí, foi muito legal, que era uma lanchonete, fazia parte de hambúrgueres, Rei Burgão, inclusive, lá em Itajubá. Muito boa. Nossa, tinha aqueles lanches enormes, assim. Já fiquei... Nossa, essa hora aqui, ó... Muito bons. E foi muito legal, porque o Rei Burgão me ajudou muito. E eu estava no meu último período da faculdade, eu estava fazendo iniciação científica, estava com as últimas matérias, e eu estava procurando estágio. E eu queria ter um período de dedicação total para o estágio, né? Então, eu acabei formando em 6 anos, dava para formar antes, mas porque eu queria ter 1 ano só de estágio. E aí, para poder, de fato, aprender e não ter preocupações com matérias e outras pontas que também acabam que influenciam ali durante o seu período de estágio. E como eu estava em Minas, eu estava em Itajubá, né, no sul de Minas, se eu quisesse fazer estágio em São Paulo, se eu quisesse fazer estágio em Campinas, eu não poderia ter tanta matéria, né? Eu teria que fazer um malabarismo ali para eu conseguir fazer ambos. Então, eu falei, não, vou tentar não ter matérias, não ter mais nenhuma pendência e só fazer o estágio. Só ficar de boa para fazer o estágio, né? Exato. E aí, no meu último período, né, que foi o período que eu trabalhei na lanchonete, eu precisava do dinheiro da lanchonete para poder pagar os processos seletivos. Então, eu tinha que vir para São Paulo, né, para o estado de São Paulo para poder fazer. E aí era complicado o custo, né, da passagem de ônibus. E aí eu viajava de madrugada. Nossa, é um rolê, né? Nossa, e assim, saía da lanchonete, já deixava já a mala já pronta, já com as coisas para poder... Nossa, chegou, toma um banho,
e já vai correndo para a rodoviária, pega o ônibus 1h30 da manhã para poder chegar aqui em São Paulo 5h30, 6h, sabe? E aí, de fato, pegar depois o transporte público aqui em São Paulo para poder me destinar ali, para poder fazer o processo seletivo. E aí foi assim. E você conseguiu estágio na área? Como que foi esse primeiro, vamos colocar assim, né? O primeiro estágio, o primeiro contato dentro da área de engenharia? Nossa, e eu considero, né, os meus colegas, eles até me consideravam uma pessoa ali de muita sorte, mas não foi sorte, porque eu tinha até me inscrito para mais de 100 processos seletivos e passei em 5. E aí eu consegui focar em um que era na parte de engenharia, que eu trabalhei na Whirlpool. Então eu comecei minha carreira CLT, de fato, na Whirlpool, com a parte de engenharia de produtos. E aí você deve estar pensando, nossa, mas o que é engenharia de produtos? E já dá uma clareza, o que é a Whirlpool, né? O que é a Whirlpool? É isso. A Whirlpool é uma empresa, é uma multinacional, é americana, que ela faz a parte de produtos ali de bens de consumo. Aqui no Brasil é quem faz os produtos da Consul, da Brastemp e também da KitchenAid. E é muito engraçado, porque eu conheci a Whirlpool não por conta da Consul e da Brastemp, mas por conta da KitchenAid. Olha que legal. Eu ficava vendo vídeo de YouTube daquelas blogueiras. E elas tinham aquela batedeira planetária. Maravilhosa. Vermelha. Eu falava, nossa, é o meu sonho. Meu sonho de ter uma batedeira planetária vermelha. Não, e eu lembro até que na minha entrevista de estágio, eu perguntei se eles davam uma batedeira planetária para os funcionários, sabe? Sabe o Welcome Kit? Vem com uma batedeira planetária, por favor. Quem faz isso? Maravilhoso. Ai, Jesus. O Léo, que foi a pessoa que me entrevistou, né? Que foi meu gestor, inclusive. Léo, obrigada, viu, pela oportunidade, porque eu não sabia. Eu achava que... Eu via aquela batedeira e falava, gente... E aí eu me inscrevi pro processo seletivo da Whirlpool também, focando na batedeira planetária. Falei, dão benefícios? Eu falei, acho que a batedeira planetária é um. Fiquei feliz. Tá aí um dos motivos para você procurar uma empresa. O que ela produz? O que ela fabrica? Exato. E aí depois, né, antes de fazer a entrevista, obviamente, eu fui... Assim, meu primeiro contato que eu soube o que era Whirlpool foi por conta da KitchenAid, mas depois eu fui aprofundando, Foi entender. Fazer assim, a lição de casa, estudar a empresa. E a Whirlpool, assim, ela é uma parte muito, muito rica em inovação. E principalmente quando você pensa em engenharia. Então, lembra aquela coisa do meu curso técnico que eu... Nossa, pensava em uma peça, desenhava ela no AutoCAD, no software, e depois eu via ela pronta? A Whirlpool foi isso pra mim. Legal. Porque eu trabalhava na parte de engenharia de produto. E era a parte de tecnologia, de fato, da Whirlpool. Então, com a parte de máquinas de lavar. Então, a máquina da Brastemp, tem o modelo BWK12 Habana. Tem uma peça aí que eu estava envolvida no desenvolvimento. Olha, aquela peça eu conheço bem, eu ajudei a desenvolver. Que legal. É muito gratificante quando você tem um trabalho seu... Assim, rodando para a população, né? E que você fala, eu fiz parte disso. Exato. E para mim, máquina de lavar foi algo muito marcante. Porque quando a gente pensa na população brasileira, não é todo mundo que tem condição financeira de comprar uma máquina de lavar. Porque, querendo ou não, o custo de uma máquina de lavar é um custo caro. Exato. E aí, como que fica? E quando a nossa máquina de lavar quebra... A gente, meu Deus, o que eu vou fazer? Um desespero, né? Eu vou mandar pra lavanderia, você já planeja, vou mandar pra casa do meu amigo, ele vai lavar minhas roupas, vou fazer alguma coisa pra poder lidar. Mas e numa população, né, num cenário de Brasil, que é um país enorme como a gente tem, que não é todo mundo que tem uma máquina de lavar. Como que fica essas pessoas, sabe? Então, eu entrei pra Whirlpool, assim, nessa parte de engenharia de produto, porque eu tinha a ideia de trazer, de uma forma muito positiva, impactos que o preço ali da lavadora, o custo final dela, fosse acessível para várias pessoas que hoje não tinham uma máquina de lavar, sabe? Então, eu entrei com esse propósito. E aí, eu fiquei lá por quase 3 anos. E aí, comecei na parte ali, então, produtos com Brastemp, né? A parte era uma função ali de liderança técnica, então era uma parte de gestão. Mas eu puxei um pouco... Nossa, eu queria também me desenvolver tecnicamente, né? Na parte de engenharia. Então, eu posso fazer algumas coisas tecnicamente? Fui fazendo umas coisas de engenharia ali por fora. Colocando a mão na massa em algumas coisas. Isso. Né? Legal. E eu acabei sendo efetivada muito rápido, assim. Tanto que na Whirlpool, o prazo, assim, para efetivação era... Nossa, o estágio é 1 ano. Pode acontecer de você ser efetivada, pode acontecer de não ser. Então, eu não criei expectativas, eu acabei sendo efetivada. E aí, quando eu fui efetivada, o meu escopo se tornou, né? Continuou sendo a questão de desenvolvimento de lavanderias, né? De máquinas de lavar, mas para a Colômbia.
Uau! E eu não falava muito espanhol. Não falava nada quase de espanhol. E eu falei, gente, e agora? Como faz, né? O inglês você já falava. O inglês a gente Até já por conta fala. dos seus pais, né? E aí também o dia a dia da empresa te força, né? Você tem contato com todo mundo de Aham. vários países. Mas, assim, o espanhol, eu falei, gente, e aí? E aí foi um desafio. Eu aprendi a falar espanhol na Whirlpool. E Uau! eu fiquei mais de 2 anos falando todos os dias espanhol. Em espanhol. E aí aprendendo, fazendo Aprender, curso. a melhor coisa de você aprender é você conseguir fazer um intercâmbio sem sair do Brasil, né? Porque Exato. a melhor forma de você, de fato, aprender o idioma, e aí pra gente que não tem uma segunda língua como obrigatória, é muito difícil, porque a gente passa a educação básica, a educação regular toda com o idioma. E aí, assim, não é todo mundo que tem a oportunidade de estudar inglês quando criança, e escola bilíngue, essas coisas, luxo. Luxo. Então, você poder ter essa oportunidade com o emprego é sensacional, né? Nossa, foi. E foi muito marcante, assim, porque as pessoas, eu só falo portunhol. E eu não. Eu falei, não, gente, eu vou falar aqui quando eu tiver certeza, assim, preparada. E aí eu lembro que tinha até um colega meu que ele ficava, né, no primeiro mês, assim, me acompanhando. Eu pedi essa ajuda pra ele, olha, traduz o que ele tá falando, porque eu não tô entendendo. Né? Tem várias coisas que ele tá falando que eu não tô entendendo. Aí ele traduzia, aí eu falava o que eu tinha descoberto. Ele fazia esse Google ali, tradutor. Fazia o meio de campo aqui, ó. E aí eu fui fazendo curso todo dia, estudando todo dia. Imersão, assim, absurda pra poder, de fato... E aí depois foi muito legal, assim. E aí já era, E aí depois já foi. Ai, que delícia. E aí eu fiquei lá por quase 3 anos. E aí eu brinco que o bichinho da agilidade, ele me picou, porque eu comecei a estudar a parte de metodologias ágeis, né? Como que a gente consegue aplicar isso no nosso mundo. E aí eu fui trabalhar numa empresa que desenvolvia software para e-commerce. Foi o meu primeiro contato com produtos digitais. Então, eu comecei minha carreira com desenvolvimento de produtos, mas produtos físicos. E aí, como foi essa... Porque aí você via o produto aqui, né? Você falava, bom, vou desenvolver um copo, saía o copo. Exato. Tipo, entrava na esteira. O desenho, saía o copo no final. E como foi pra você esse contato com o digital? Nossa, assim, a minha cabeça... Ela dá uma explodida muito grande. Porque, assim, o ciclo de desenvolvimento de uma lavadora, ele dura, em média, quase 2 anos. E aí, por quê? Porque tem muitos testes. Você também não quer que uma lavadora exploda na casa do consumidor, né? Tem toda essa questão de segurança. E aí, quando você começa a estudar metodologias ágeis, você começa a ver que tem oportunidades, assim, de trazer agilidade para vários processos e que você consegue gerar valor de forma incremental. Você não precisa esperar a lavadora estar pronta para poder se gerar valor. No caso de produtos físicos, não tem muito como mudar, né? Esse é o cenário. Porque não dá pra pôr só a carcaça e depois vir com a outra parte dela, não dá, né? Pra montar aos poucos. Não dá. E aí, quando eu comecei com essa parte de produtos digitais, eu falei, gente... Um novo mundo, descobri. Dá pra fazer isso. E eu lembro até que o meu gestor na época, o Juba, o Juliano, é que o nome dele é Juliano Barbosa. Aí, Juba, maravilhoso o apelido. E aí o Juba, eu lembro que na época, quando a gente tava conversando e tudo, eu falei, olha, eu não sei muito sobre essa parte de metodologias ágeis, nunca fiz gestão de produtos ágeis, de produtos tipo digitais, mas eu tô na vibe de aprender. E aí? E aí ele falou assim, nossa, bora. Vambora. Você tem uma bagagem legal, vai ser legal. E foi um casamento muito, muito, muito legal. Porque eu tava com essa parte de desenvolvimento de software para e-commerce, então eu trabalhava numa empresa que era parceira da Vetex. E era, inclusive, a principal parceira da Vetex, então eram clientes muito grandes, assim. E eu falava, gente, mas como assim eu vou fazer o desenvolvimento de um software para o Arcos Dourados, que é o McDonald's? Como assim eu vou trabalhar com giga atacado? E, assim, como assim Unilever? E a cabeça, assim, explode, assim. É muito legal, assim, porque... traz um senso muito forte de responsabilidade, mas o nível de qualidade, o nível de técnica do time, eu acho que foi algo que me ganhou. Então, foram feitos os lançamentos de alguns e-commerces, né, nesse período que eu fiquei. Fiquei por tipo 4 meses, porque depois eu passei no programa de treino do Magalu, e aí mais pra frente eu vou contar essa história. Sim, queremos muito saber. Mas acho que essa empresa, para mim, foi muito marcante, porque foi onde eu tive meu primeiro contato. Eu aprendi muito, muito, muito. O time era um time técnico, assim, excelente. Eu aprendi demais. E eles eram muito bons, assim, no sentido de partilhar esse conhecimento, sabe? De, não, você não vai estar sozinho, a gente vai te ajudar, vamos construir esse negócio e você vai gostar muito. E a gente vai se aprendendo, a gente vai vendo várias habilidades que a gente vai desenvolvendo, mas várias também que eu fui trazendo da minha bagagem da indústria.
para aquele cenário pra aquele também. cenário. O que não é comum, né? Porque você, dentro de produtos digitais, você não vê engenheiros, assim. Você vê uma galera que veio de outras formações e aí cai no digital. Mas vê engenheiros, principalmente engenheiro mecânico, né? Mas tem um recorte, assim. Porque tem vários tipos de engenharia, obviamente. Mas é interessante. E aí, me conta como foi que você ficou 4 meses nesse período, né? Nessa empresa. E aí, você ficou sabendo do processo de trainee no Magalu. E você tava o quê? Foi pouco pós-pandemia, né? Ainda tava na pandemia, na verdade, né? 2021? Foi 2020, inclusive, que foi o processo, né? Acho que tava todo mundo nesse cenário pandêmico, sem entender o que seria essa Da questão vida, do né? novo normal. Muitas mortes, muitas perdas. Então tava todo mundo muito sem saber. Teve a questão do George Floyd também. Sim. Que todo mundo viu, né? Pela TV. E aí, quando surgiu o programa de trainee no Magalu, meus amigos, eles falaram, você precisa se inscrever para esse programa. E na minha cabeça, gente, nada a ver. Eu sou engenheira mecânica. O que eu vou fazer no varejo? No varejo. Sabe? Não, nada a ver. E aí, os meus amigos, não, você vai se inscrever sim. E aí eu falei, não, gente, mas acho que eu nem tenho os requisitos. Porque o que acontece? Né? Quando a gente pensa nos programas de trainee, tem a questão do tempo de formação. Sim. E eu já tinha um tempo formada, né? Normalmente pega ali no final da faculdade, né? No final da faculdade. Ou quando 1 ano depois, né? Uma coisa... E eu já, né, quando eu passei no programa de treino no Magalu, eu tinha 26 anos. E aí eu falei, não, gente, eu tô velha já pra trainee. Imagina. Não faz sentido trainee pra mim. Faz sentido, sei lá, se eu for mudar de emprego, uma vaga pontual. Mas trainee? E aí eu me inscrevi pro programa de trainee e foi muito engraçado, porque durante a trajetória, assim, do programa, foi um programa longo, né? Foi um programa de 3 meses. Você vai... De processo seletivo, né? Processo, acho que foram umas... Viu? Você reclama de ficar aí, 15 dias num processo seletivo, as pessoas ficam 3 meses ou mais. Nossa, são várias etapas. Mas assim. como os seus amigos só te cortando, desculpa, os seus amigos te incentivaram. Então, o motivador foram ali seus amigos. Falando, não, beleza, vou me inscrever. Se inscreveu meio tipo, se der, deu, ou falou, não, vou pegar esse negócio aqui e vou fazer. Foi muito engraçado, porque foi tipo, se der, deu. E aí eu vi toda a repercussão do programa de trainee, e eu falei assim, gente, esse pessoal não tá batendo bem da cabeça, não. Assim, não faz sentido essas críticas, sabe? Não, e aí só um parênteses aqui, acho que a gente precisa reconhecer e enaltecer iniciativas e programas que acontecem, porque o programa de trainee na Magalu foi pioneiro, né? Foi. Então, assim... Pra quem não lembra, só dá um search aí, porque o negócio foi, assim, as críticas... se eu não me engano, e aí você vai me corrigindo, mas foi lançado numa sexta-feira e bombou, hypou o assunto. O negócio, top trends, todos os tópicos possíveis. Muita gente, óbvio, que entende, e a gente da comunidade negra... Meu Deus, finalmente agradecendo aos santos, aos anjos, a todo o universo... E do outro lado, uma galera metendo o pau assim, tipo... Como quando você se inscreveu? Porque teve um período ali de inscrição e você viu esse movimento. O que você sentiu? Quais foram os seus sentimentos nesse momento? Eu falei, gente, esse pessoal acho que não tá batendo muito bem na cabeça, não. Porque, né, tinha muitas das críticas que falavam, não, mas a gente vai ficar... O pessoal é ruim, não sei o quê. E aí foi muito engraçado que depois que eu passei no programa, eu e os meus colegas nós passamos, várias pessoas depois, eu não sei como que essa lista vazou, porque eu sou introvertida, então eu não passei, nossa, passei no programa, não fiz isso, entendeu? Porque eu não fiz. Não era do teu perfil, ok. Não é E aí, alguém, acho que foi a Vitor, inclusive, descobriu ali, tipo, o nome dos 19 que tinham passado no programa, fez um post, marcou os 19. E aí eu lembro que na época todo mundo tava fuçando o LinkedIn. E aí várias pessoas que estavam criticando o programa, depois elas falaram, não, mas também você pega ali uma pessoa negra que trabalhou na Whirlpool, fala inglês, fala alemão, fala espanhol, o que você... Aí você fica, mas gente, mas eu não sou... Não é sobre... E assim, eu acho que vale reforçar que não é pela cor, é pela competência, né? Então,
A gente só teve, e eu falo a gente porque eu tava comentando aqui com a Bless antes de começar a gravar, que eu assisto o vídeo e eu me emociono como se assim, fosse eu. Como se fosse o meu irmão sendo aprovado no processo. E foi um espaço cedido para que, de novo, falasse de oportunidades. Então, foi uma oportunidade que essa... Cara, foram mais de 22 mil pessoas inscritas, né? Foram mais de 22.500 inscritos. E acho que o espírito, durante o processo seletivo, acho que para mim foi algo muito marcante. Porque se eu não tivesse passado, para mim, eu tinha ciência que alguém estaria passando e estaria representando uma comunidade. Então, tinha essa responsabilidade também, né? Então... E tinha um senso coletivo ali, né? De pertencimento e tal. E, assim, óbvio que a Magalu entrou como pioneira ali, fazendo esse movimento. Várias outras empresas entenderam, isso foi bom. Porque deu uma sacudida no mercado. Real, a gente via programas de trainee, mas não via com programas com recorte. Sim. E é a mesma situação vivida em várias outras situações, né, em vários outros momentos, igual o ingresso na faculdade. A lei de cotas, ela veio justamente para dar essa oportunidade, porque se não tivesse a disparidade escolar, social, ela é tão gritante no Brasil que a gente muito provavelmente não conseguiria entrar. Se não fosse, muitos de nós, né, não conseguiríamos entrar. Muito dos nossos não teria acesso. Exato. E é muito interessante isso que você traz, porque eu percebo... Esse ano eu pude estar na faculdade onde eu estudei. E o perfil, assim, da galera mudou. E eu falei... Olha que legal. Que legal. 10 anos, né, que você falou. Como você vê... Pô, são 10 anos, mas mudou. E daqui a 10, cara, eu fico muito ansiosa até pra ver. Tipo, fala, meu, tudo que a gente tá construindo, porque só foi possível você estar há 10 anos atrás, porque outros abriram as portas e iniciaram, né? E hoje a gente tenta alargar um pouco mais as portas para que outros passem e que depois não tenha mais essas barreiras, né? É, a responsabilidade, né? Você de ter uma responsabilidade individual apenas, mas você também passa a ter uma responsabilidade coletiva, né? E aí, como que fica isso nos espaços? Cara, e aí, beleza, né, galera? Passei no bomba. Calma, antes da efetivação, me conta como que foi esse processo, o que vocês... Como foi o processo seletivo? Então, tinha entrevista, não tinha? Tinha prova? Como que era? Tinha. Na época tinha teste para ser feito, teste online, tinha um assessment que você precisava preencher ali suas informações também. Depois, se você fosse selecionado, né, nessa prova, nesse teste online e também no assessment, você era submetido ali por desafio, que era um vídeo. E aí, um vídeo, como que é? Um vídeo pitch? Era um vídeo de 2 minutos, tinha uma temática. Que agora eu não lembro muito. Era alguma coisa de tecnologia. E aí você tinha um tempo, acho que era de menos de 2 minutos para poder fazer um vídeo, propondo solução e etc. E aí eu lembro que depois dessa etapa do vídeo, os aprovados, que foram 320. Né? Tipo, então do recorte de mais de 22.500 pessoas, passou para quem foi selecionado para a etapa de dinâmica, né? Que era após a etapa de vídeo. Foram 320 pessoas. E aí, depois, é um monte de dinâmica. Então, tem a dinâmica de grupo. E aí, depois, tem a dinâmica com não sei quem. Assim, foram muitas. Vários processos. E aí, vai afunilando, né? Você faz com gerentes, depois você faz com diretores, depois você faz com diretores executivos, para depois ir com o Fred. Acho que foram umas 9, 10 etapas. Foram muitas etapas. Foram quase 3 meses de processo. E aí, quando eu recebi a notícia que eu tinha sido aprovada, que até no vídeo... Nossa. Gente, tem um vídeo incrível. Se você não viu, veja. Ele mostra ali toda a trajetória de todas as pessoas que passaram. Então, recebendo a notícia com seus familiares. Foi incrível, incrível. Muito legal. Emocionante de ver. Inclusive, meus pais, estão no vídeo, porque eles falaram que, né, você é filha de nigerianos, a gente quer entrevistar os seus pais. Que massa, né? Meus pais, eles devem ter contado uma história pra cada um pra gravar. Ou vocês já sabiam que eram... Porque vocês não sabiam que eram aprovados, né? Foi online. Foi online, foi na hora. E
né, eles falaram, olha, né, a gente está gravando aqui alguns candidatos e tudo, que tem umas histórias que são interessantes, e aí a gente viu, né, nós vimos que os seus pais, eles são da Nigéria, então nós queremos entrevistar os seus pais. Beleza, eu vou chamar aqui os pais para poder participarem dessa entrevista. Aí teve toda a equipe ali de gravação que foi para minha casa para poder fazer. E aí no dia, depois eles falaram, então, vai sair a notícia. E eu falei, gente, beleza. Eu falei, olha, se der ruim, né, pelo menos meus pais eles ficam na TV. Vou deixar meus pais famosos, tá tudo bem. Se der boa, né, deu boa. E aí saiu o resultado e saiu o que eu tinha passado. E aí foi muito interessante, porque você passa um pouco de um filme, né, da sua trajetória e etc. E eu fiquei até no vídeo emocionada. Falei, nossa, cara, eu tô emocionada. E aí minha mãe, e é muito engraçado que minha mãe no vídeo, ela fala que eu tô mais emocionada do que quando eu tinha passado nas várias faculdades. e porque, assim, né, é uma responsabilidade muito grande, né? Você tá representando várias pessoas, né? E o que representou esse programa pro nosso país, né? Então, você é a materialização, a gente falou muito de esteira de produto, então você foi uma materialização, foram 19 aprovados, né? 19. Uma materialização ali de algo que foi desenhado. Exato. Algo que foi rascunhado, que as pessoas ali do time Magalu se propuseram a fazer e tal, e desenharam. E se materializou. Então, é uma conquista muito grande, né? Sim. Mais do que o lance racial, tá técnico também, porque é exaustivo. Processos seletivos, Sim. eles são exaustivos. E Sim. cada vez vai gerando mais ansiedade, né? É isso. E pra mim, ao longo desse processo seletivo do Magalu, que foi o que eu prestei, eu fui me descobrindo também. Porque passa do momento de ojeriza, porque não faz sentido eu estar no varejo. Pra eu... Nossa, gente, mas olha que legal. Olha que oportunidade, olha que possibilidades que tem, né? E eu tava muito contente no meu antigo emprego. Eu gosto sempre de reendossar isso, porque eu estava no meu outro emprego, tava trabalhando com produtos digitais, tinha um período ali, tava amando, né? E tava amando. Eu falei, nossa, acho que me encontrei. E aí depois que foi todo esse processo de decidir, putz, será que eu vou de fato pro Magalu ou não? Porque foi uma decisão que eu tive que tomar e que eu não sabia muito se era a escolha mais assertiva ou não. Porque o varejo, né, ia estar cada vez mais distante ali da minha área de formação. Durante o programa de treino, você pode cair em diversas áreas. Eu poderia cair, por exemplo, na área comercial. Nada contra comercial, tem até uma discussão. Mas, assim, não o é meu o teu perfil não faz sentido. Então, como que fica esse universo? Mas eu queria muito entender como que a máquina de lavar, né, que eu entendia todo o fluxo de ideação até você ver o produto pronto na fábrica, como que isso chegava para o cliente final. E como que era a venda disso agora, né? O outro lado da moeda, como né? que era o outro lado. E eu tinha muita curiosidade de entender como que isso funcionava. Eu falei, eu acho que eu vou lá para poder entender. Entender, conhecer e aprender. Então foi muita curiosidade. E eu fui pro Magalu por isso. E aí você foi aprovada, chegou a notícia. E como que foi o programa de trainee, né? O que vocês conheceram? Porque você entrou, né? E a gente vai chegar na parte como que uma engenheira mecânica trabalha com finanças, Pix e etc. Mas o que você foi conhecer do universo varejo? O programa de trainee ele é muito legal porque você tem uma visão sistêmica da empresa. E esse é um ponto que é muito interessante, porque o varejo ele é muito grande. O varejo ele tem várias ramificações. E, então, nós começamos o programa no período de estágio em loja. Então, imagina, 2021, pandemia ali no alto, no auge ali. E aí, nós fizemos estágio em loja, então você passa pelos modelos de loja do Magalu. E aí depois você tem o período de job rotation que você passa por todas as áreas. Para você entender o dia a dia. Em muitas das áreas você tem projetos. Então, eles têm uma dor, eles têm uma dificuldade. A gente propor soluções ali para poder sanar. E soluções que de fato sejam viáveis e que sejam práticas ali de execução. Então foi muito legal, porque você vai pensando em universos diferentes. Então, eu brinco que foi um ano como se fosse uma consultora. Porque você aprende sobre aquela realidade, entende o dia a dia. Você tem poucos dias para poder propor soluções para uma dor que eles tenham, mas que de fato possa trazer resultados. Então, vários projetos que nós propusemos ali naquela época foram implementados e trouxeram resultados para a empresa. Então, é muito legal que você já vai começando a ver esses resultados de fato acontecendo e vai trazendo esses ganhos. Então, é muito legal porque você conhece as pessoas das áreas, você entende a realidade delas, e aí quando você, de fato, depois que finaliza o programa, é alocado para uma área, você entende a realidade daquela área porque você estava lá.
Você ficou um tempo. Fala, aí você consegue amarrar, né? Você consegue amarrar, você consegue propor soluções, você consegue propor melhoria de processo. Tipo, então, sua área tá fazendo isso daqui e a outra área faz isso daqui, mas se vocês fizerem isso daqui, dá para unificar, vai virar um ganha-ganha para as duas áreas. Então, tem oportunidades. Você vai trazendo esses insights também, que é algo muito legal. E aí, durante o programa, a gente... nós passamos por todas as áreas, fazemos projetos também por todas as áreas, recebemos diversos treinamentos ali focados, nesse desenvolvimento de liderança. Então, como que você pode se tornar um líder melhor, questão de negociação, a questão de oratória, a questão de soft skills, a questão de hard skills, então cursos ali da parte de economia. Você vai fazendo várias coisas e você também traça, um PDI, que é um plano ali de desenvolvimento individual, com coisas que você gostaria de desenvolver, nesse período de um ano, então cursos, o que você gostaria de fazer, e é muito legal, porque você vai expandindo. Então, durante a minha trajetória, passei por também nós fizemos projetos ali na parte de tecnologia, então na parte de tecnologia para moda, tecnologia para logística, então você vai vendo várias questões. E aí você vê que o varejo, hoje, é assim, como a gente conhece, tem uma ideia de varejo, não é só a loja que vende o produto. Existe um universo gigante por trás que roda para fazer acontecer. Principalmente porque nos últimos anos, você tem o poder de compra na sua mão, né? Você não precisa mais ir numa loja. Exato. E os e-commerces como um todo do universo varejista, eles cresceram absurdamente. E na pandemia foi o boom, né? Na pandemia foi boom. E sabe o que é muito legal? Porque acho que a pandemia trouxe uma reinvenção também muito forte para esse ambiente de lojas. Assim, o Magalu já era uma empresa que já trabalhava com a parte de multicanalidade, então de você comprar no site, retirar na loja. Já tinha isso. Mas acho que a pandemia, ela trouxe também alguns processos que o Magalu já estava propriamente implementando. Então, obviamente, a empresa ela sentiu um pouco, porque acho que todas as companhias sentiram a questão da pandemia, mas o Magalu ele já estava um pouco mais preparado. Então, o vendedor fazer uma venda online, isso já era algo que... Já era realidade. Já era realidade, sabe? Mas a pandemia veio e impulsionou e acabou acelerando mais alguns processos que já estavam idealizados, exato, né? Exato. Então, foi muito interessante, assim. E principalmente o pessoal que trabalha na linha de frente... viveu junto com o pessoal que trabalha na linha de frente, trabalhar junto com eles. Então, nossa, gente, fiquei na parte ali de almoxarifado, fiquei ali fazendo venda. Rodou geral, né? Roda geral. Você entende de fato a dor dele, você entende como que é o dia a dia dele, porque quando você de fato vai pro escritório, você tem aquela vivência. Então, você sabe o que pode ser viável, o que não pode ser, sabe? Pra aquela realidade. Ou o que você consegue fazer para poder ajudar a vida dele, sabe? Então, isso é muito legal. Acho que toda empresa deveria ter um programa até interno mesmo. Porque para quem passa por um processo de trainee, tem esse rolê de conhecer e tal. Mas acho que para quem não passa e para quem entra por vários outros motivos, como estágio, ou já é efetivado e tal, é muito legal você conhecer as outras áreas, porque normalmente você entra, você é admitido para aquela área e você conhece uma bolha. Dentro da empresa tem várias bolhas, e aí você fica naquela bolha que você só conhece algumas áreas que você mais tem interface, de resto você não faz ideia de como funciona. Exatamente. E tem uma grande oportunidade, porque você aprende muito e obviamente, você não vai saber tudo. Mas pelo menos você tem uma noção, né? E quem pode te ajudar a desmistificar ou a entender ali o que precisa. E durante o programa de trainee, você chega na parte financeira da Fintech Magalu, como que foi esse... Tá, eu tô conhecendo, sou engenheira, vi do mundo ali de produtos físicos, aí agora eu tô no varejo, conhecendo esse universo. Como que... E aí tem uma fintech no meio. Como que é esse rolê? No meio do caminho tinha uma fintech. É muito legal porque... Houve o período dos projetos individuais. Então, nós fazíamos projetos, desafios coletivos, mas tínhamos ali também o projeto individual. E aí, tinha um projeto individual que eu não sabia o que era. Aí, eu vi que era, tipo, pós. Aí, tipo, POS, né? Gente, eu achando que era pós-fintech. Tipo, assim, eu não sabia o que era. Eu, gente, o que é pós, né? Não entendia. Aí, o pessoal, pós é maquininha. Eu falei, que, gente? Mas é pós, tipo, o que tem a ver? O que tem a ver? Só que pós é, tipo, é a abreviação pra Point of Sale. Tipo, é POS, que é maquininha. Então, como que isso ficava? Como que eu desenvolvia? O que era? E foi pra mim uma descoberta, porque
eu vou ser muito sincera com você, Andressa. Eu tenho Pix hoje, né? Ok, tô nesse processo, mas assim, eu fiz o Pix, a chave Pix, porque o meu pai me forçou a fazer a chave Pix. Ele queria fazer a transferência pra mim, ele, me passa seu Pix. Eu, que Pix, pai? Eu não uso Pix, não. Ele, vai criar uma chave Pix, sim. Agora, sim, senhora. E meu pai, assim, tem 70 anos. Uhum. E aí eu fiz a chave Pix por causa do meu pai. Né? As finanças eu organizava no papelzinho, sabe? Era um negócio... Olha que loucura. Muito arcaico, muito... Não tem nada contra, gente. Eu até às vezes anoto no papelzinho, às vezes, pra poder... Mas... Né? Mas assim, esse era o meu universo. Não tinha muita noção E de aí, fintech. do nada, você olha e se depara com uma fintech Exato. explodindo no digital, né? Explodindo no digital. E você tem um desafio, né? Porque imagina, você fazer essa parte de você. Então eu tive que descobrir, assim, o que era POS. E várias pessoas dentro da fintech foram me ajudando nesse processo de, nossa, descobrir o que é fintech, o que é fintech, o que é POS, o que é maquininha, tá? E tinha o projeto individual, que era trazer novas funcionalidades ali para os novos modelos de maquininha que estavam sendo lançados. Uhum. Então, o lançamento das maquininhas foi feito em agosto de 21. Para o mercado, mar aberto. Então, como que a gente consegue trazer novas funcionalidades, olhar o que já tem no mercado, o que a gente consegue trazer de diferencial, né, para poder ajudar, de fato, os nossos sellers nessa jornada de digitalização. Que esse é o foco do Magalu, né, de ajudar os sellers ali a se digitalizarem, para poder eles conseguirem ter acesso ali, para poder trazer melhorias, de fato, para os negócios deles. Então, como que a gente consegue trazer isso? E como que a gente consegue trazer funcionalidades que, de fato, são aplicáveis, ou não, sabe? E assim, eu sou do mercado financeiro há muitos anos, né? Então, a gente que é dos famosos que vem dos bancões, a gente fala, o surgimento de fintechs pra gente teve um momento que assustou. Você falou, cara, Sim. E agora? Quem é essa galera que tá chegando? Sim. E aí, quando você vê o varejo, né, uma varejista entrando nesse universo financeiro, você fala, agora o bicho pega. Agora, porque assim, a gama de clientes que tem o acesso e o alcance, acho que o mais importante do varejo é o alcance, porque você chega aonde muita empresa financeira não vai chegar. Você tá lá dentro, você tá lá no bairro mais, você consegue chegar onde a galera não chega, né? E como que foi pra você ver essa parte financeira? Fala, você enxergou oportunidades ali? Nossa! Explodiu a cabeça? Explode, porque assim, você vê várias dores, assim, de várias pessoas. Por exemplo, teve um período assim, né, que eu vendia um doce chamado morango no Nordeste. Eu falei, nossa, gente, imagina se eu tivesse alguma coisa que eu conseguisse fazer gestão do meu negócio de uma forma simples, sabe, descomplicada. Então você começa a ver várias oportunidades, várias necessidades, e aí tem esse papel muito forte de, ok, você pode desenvolver aqui uma feature que é super legal, que é super, ultra última geração, mas isso vai atender a necessidade do seller que ele está ali começando o negócio dele e que ele não sabe, às vezes, o que é uma agenda de recebíveis. Então, como que a gente consegue trazer esse tipo de informação de uma forma que seja simples, descomplicada, mas também acessível, para que a pessoa, de fato, consiga fazer todo o processo que ela precisa para poder impulsionar o negócio dela, sabe? É o que a gente chama de inclusão financeira, né? Exatamente. Você tá incluindo essa galera que é grego os termos técnicos do mercado financeiro, né? Até pra mim Até pra mim, confesso também. Por isso que a gente tem aí o SOS Bacen pra trazer aí vários esclarecimentos. Nossa, eu sou muito grata. Porque imagina ler as resoluções de Bacen e você fala, nossa, gente, eu acho que eu entendi. Aí você lê de novo, não sei se eu entendi. Não sei se eu entendi. Não é fácil. E aí até é uma pergunta que eu ia te fazer, como foi pra você conhecer o regulador, né? Porque pra você operar financeiramente, você tem o Banco Central, você tem a SEC. Tem vários. Então, como que foi assim? Porque, vamos lembrar, ela é engenheira mecânica, né? E aí você se depara com uma regulação que é super criteriosa, super. Nossa! Até da própria... Nós somos subadquirência, né? Uhum. Então, até da própria da adquirência. Da adquirência, né? A parte de certificação, principalmente quando você fala de maquininhas, né? Uhum. Tem todo esse processo de certificação ali. Nossa, punk, né? Mas é algo que é muito legal, assim, porque... Quando eu entrei para fintech, para esse universo de fintech, eu não tinha muito conhecimento de onde buscar essas informações. Na internet... Fala até um pouco, se você pesquisar, o que é point of sale?
Eu trabalhei uma parte também, um período com link de pagamento. E como criar link de pagamento? Mas não tem muita coisa, né? Você consegue achar ali documentação técnica, falando sobre API. Você não tem traduzido, né? Você não tem isso muito traduzido. E aí, no meu início, né, quando eu comecei nesse meu projeto individual, eu vingava muitas pessoas, assim. Vários dos especialistas que estão lá na fintech, eu falava, gente, mas me explica isso daqui que não tá fazendo sentido. E aí eu perguntava, gente, mas o que é chargeback? Tá, mas por que eu preciso fazer? Por que eu preciso mandar um chargeback? Por que eu preciso mandar tudo isso daqui, né? Por que eu preciso mandar um informe de callback? O que é callback? Né? É do inglês? É tipo assim, qual que é a lógica? E todas essas terminologias, quando a gente para pensar, tem pouquíssimas coisas na internet. Acho que tem, por exemplo, tem os podcasts que vão começando a falar sobre isso. E eu comecei a ouvir mais sobre os podcasts que falavam sobre essas linhas também e estudar bastante. Mas ali a parte de resolução, nossa, Bacen, SERC. Precisa fazer, tem regulatório da SERC. Eu falei, gente, o que é SERC? Da onde é de comer, né? E aí você vai aprendendo, você vai estudando, você vai perguntando. Aí tem os fóruns também, as comunidades também que vão te ajudando. Mas no meu início, assim, eu acho que algo que eu sentia muita dor, assim, era entender o que era esse Techniquez, entender se eu entendi, porque tem várias coisas que surgem, assim, de resolução que a SERC colocou. Aí juntam os bancos, assim, também, que vão ser impactados, aí eles tentam ler e entender. Gente, não entendi nada. Aí Alguém entendeu? Eu também não entendi. E aí, o que fica, sabe? Aí ninguém entendeu nada, certo? E aí, vamos melhorar esse texto? Vamos, porque, né, a galera não tá conseguindo. A gente vê muito isso em vários projetos, que é realmente complexo. E aí, vocês apresentaram esse projeto individual, vocês tinham que apresentar, esse era o final do programa. No final do programa, nós apresentamos o projeto individual. Durante o programa de trainee, nós já apresentávamos os projetos assim, para diretorias, né? Já apresentávamos projetos para o Fred também. Então, tínhamos projetos que também o Fred também estava presente ali, dando também os palpites dele. E também tínhamos ali os projetos individuais. E aí apresentamos ali para o Fred. Aí foi muito engraçado. Por quê? Porque vem história boa aí. Essa risada resgatou uma memória. Não, porque no meu projeto individual eu tava explicando, tinha toda uma narrativa montada. E aí eu comecei a explicar, falei do contexto, falei do cliente, né? Quem que era o nosso público, o que a gente tinha de oportunidade. E aí o Fred, ele é muito engraçado porque ele consegue ver muito além, né? Ele entende muito da realidade. Ele entende muito da realidade, assim. E é muito legal isso, sabe? E aí eu comecei, não, mas e se a gente explodiu a cabeça dele? E eu falei assim, calma, deixa eu terminar. E aí eu falei muito assim, sincera. E aí todo mundo começou a chorar e dar risada. Porque imagina, você tá falando pro só CEO. Pro CEO do rolê tipo, ali. Calma, moço. Fica quieto, moço. Deixa eu terminar de falar. Quem faz isso? Mas, assim, quem pede pro CEO parar de falar? tipo, Assim. Deixa eu continuar. Espera, eu vou falar sobre isso novamente. Então, foi muito legal, assim, porque se apresenta, então você vê, né, de fato, ouve também os pontos, né, principalmente o ponto de vista das altas lideranças, assim, das empresas, para poder ver se aquilo que você está pensando faz sentido ou não faz, né? E, obviamente, esse projeto foi todo, né, construído com as áreas. Tive também o suporte ali dos meus mentores também, que me ajudaram durante esse processo. Então, foram várias oportunidades que foram vistas. E foi muito legal, porque depois esse projeto ele se tornou realidade. Você pode contar o que foi? Foi a questão de... Nós temos 3 modelos de maquininha. E aí era a questão de implementação de Pix, né? Como meio de pagamento para essas maquininhas. Então, quando você pensa no cenário, por exemplo, de feirantes. Quando você vai para a feira, geralmente você vai em três aspectos. Você vai com umas moedinhas ou dinheiro, né? Porque você já tenta controlar ali as suas finanças. 2, você vai com o seu cartão, porque às vezes você... eu vou fazer minhas compras aqui no cartão, ou eu quero comer um pastel, que é um pouco mais caro, já aproveito. Ou 3, você esquece você esquece o seu cartão, você tá só com o dinheiro, só que você já comprou tudo, aí você vê alguma coisa, nossa, eu queria comprar isso daqui, tá barato, mas aí você tá sem dinheiro. E aí você tá com o seu celular. E se você tiver Pix, dá pra fazer. Só que aí, algo que acontece muito nas feiras é que o pessoal faz a transferência de dinheiro, né, via Pix pros feirantes. Só que quando a gente está falando desse processo de educação financeira e de um seller, né? Eu estou falando seller aqui, um CNPJ, que está tentando estruturar o seu negócio, é interessante ele já começar a separar as finanças dele do que é pessoal e do que é da empresa, sabe? Então, como que a gente consegue proporcionar isso?
E aí a gente viu que Pix, né, dentro da maquininha ali, principalmente pro cenário diferente. Esse é um exemplo, tá? Mas sim, poderia se aplicar para vários outros. vários. Aham. Poderia ser O tio da pipoca na porta da escola é um exemplo também. Exato. Poderia ser ali uma funcionalidade onde ele conseguiria ter ali, né, essa troca Aham. e também ali conseguir fazer a gestão ali do negócio dele. E aí isso foi implementado depois. Então, E aí, muito bem. Então, ó, vocês que usam o Pix na maquininha, tem a máquina de lavar de Blessing, tem a maquininha de Blessing também, é sobre isso. Vamos ver qual vai ser a próxima, nossa próxima criação. Teve várias já, nossa, nesse processo, assim, teve várias. E é muito interessante porque você vai observando qual que é o comportamento do seu público também. E hoje nós temos uma funcionalidade que é você utilizar dentro da estrutura da conta. A gente tem uma conta ali focada para empresas, né? Que é a conta PJ. Você conseguir utilizar, tem uma aplicação dentro da conta que você consegue utilizar o seu celular como uma maquininha de cartão. E aí utiliza a tecnologia do Tap on Phone, né? E aí você faz ali o pagamento com aproximação, o seu celular funciona ali como uma maquininha de cartão. E isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em maquininha, tem um custo de hardware. Uhum. Como que a gente consegue amortizar esse custo de hardware, mas fazer com que pessoas que não sabem se vão ter, de fato, uma loja física, um negócio mais estruturado, estão naquela dúvida e querem ter algo para poder cobrar as pessoas. Ou até mesmo seu amiguinho lá do churrasco. Às vezes você quer cobrar ele... Como faz? Não... Fique em paz. Eu tenho aqui, ó. Passa aqui, ó, aqui no celular. Maravilhoso isso. Exato. Resolve vários problemas, várias tretas, inclusive, entre amigos e famílias, né? Meu, que legal. E... depois do programa, você foi, né? Então a gente está no momento que se foi apresentado. E aí você foi efetivada? Esse é o termo que a gente pode usar? Você foi integrada? Você foi... Então, eu fui alocada para a área. E esse é um ponto que é muito interessante. Porque todo mundo, quando pensa no trainee, pensa que é como se fosse um estágio. E não é. Nós somos CLT. É isso que eu fiz a pergunta justamente para fazer a armação. Então, galera, porque tem muitos programas de trainee hoje... E graças a Deus que temos, porque há 10 anos atrás não tinha. Tinham bem poucos. Você já entra com um CLT, né? Você entra ali dentro... Só que a diferença é que você tem um programa, você tem umas atividades ali, e aí cada empresa tem o seu. Exato. Mas você tem uma série de situações que você vai fazer antes de você ficar numa área X, né? Exato. Então, você vai conhecer 10, vamos supor, 10 áreas e depois você vai ficar em uma, né? Então, você já... E aí, você foi alocada pra área da fintech. Eu fui alocada... Ou não? Passei por muitas reorgs dentro do Magalu. Nossa, muitas reorganizações, né, ocorreram. Mas eu tava trabalhando com a parte de meio de pagamento. Ah, tá. Meio de pagamentos. E aí, né, a estrutura que eu não tava dentro da fintech, mas depois de 3 meses foi pra fintech, e aí eu tô voltando na fintech. E eu tô lá desde então. E, nossa, mexendo ali com a parte de maquininhas, então a parte de link de pagamentos, Tap on Phone também tá. Aí agora, né, fui pra estrutura da conta e tô mexendo com essa parte ali de agenda de recebíveis, então todo esse processo dos sellers. Eu participei de um evento que encontrei Bless, inclusive, no Rio, no Web Summit. E tinha um stand do Magalu gigante, maravilhoso, cheio de interações. E Bless estava super orgulhosa, porque aparecia lá, tinha alguma coisa, algum projeto. O Tap on Phone. Né? E conta um pouquinho mais de como que foi ver, cara, o teu projeto, né? E aí do teu time, obviamente, ali pra sei lá quantas mil pessoas foram naquele lugar, porque tava muito cheio. Tava bem cheio. Foi muito legal, porque eu acho que concretiza, acho que um trabalho que o time estava empenhado, né, em fazer acontecer. Nós entendemos a relevância ali do Tap on Phone. Quando você pensa nesse público que está nesse processo de digitalização, até mesmo para mim, eu penso, né, porque eu uso para poder cobrar meus amigos, inclusive. Maravilhoso. Quero já pôr esse negócio aqui no meu celular também. E é muito legal, porque você atua numa camada desse processo de digitalização que você retira ali o impedimento do custo de hardware. Então, você torna um produto que é mais acessível, né, para o cliente. E, além disso, também, você foca ali de trazer uma acessibilidade ali da pessoa conseguir manusear de uma forma simples e intuitiva. Então, ter ali aquele totem que a pessoa ela conseguia, de fato, acessar de forma simples, né? Ela fazia ali o processo, o fluxo, e ela já via, tipo, aplicado. Nossa, é muito legal, porque mostra, de fato, o que a gente está focando.
a gente está olhando ali para um público que está nesse processo, nessa jornada de digitalização, e que a gente está querendo trazer algo que, de fato, traga valor para ele. Então, maravilhoso, maravilhoso. E aí, estamos em 23, né? 2023, você passou por várias áreas. O que você vislumbra aí da sua carreira? O que você, né, com essas multitarefas, porque de engenharia mecânica, e aí foi para o mundo digital, sai do físico, vai para o digital, aí agora vai para a parte financeira, vai entender um outro lado do consumidor. E o que você olha, assim, o que você tem vontade de estudar, de conhecer, de curiar, como curiosa que é? Ai, nossa, a gente tem várias coisas na manga, né? Que a gente vai fazendo, vai se aprofundando. Mas eu tenho algo muito forte para mim, Amanda, que foi algo que me norteou também bastante na minha trajetória, muitas vezes até de forma inconsciente, mas essa questão de trazer acesso mais prático para as pessoas das coisas, sabe? As pessoas, às vezes, elas não têm acesso às coisas, ou é um processo muito moroso. Eu espero que as pessoas elas não tenham uma história morosa, sabe? Eu consegui isso daqui, foi muito moroso, e romantização desse negócio moroso. Eu espero que as coisas para as próximas pessoas que vão ter acesso ou que vão estar vivendo aquilo seja mais simples do que foi para mim ou que foi para várias pessoas. Então, durante minha trajetória, e é muito doido porque isso foi meio que de forma inconsciente, agora eu percebo que tem, né, com toda essa bagagem que a gente vai adquirindo, a gente vai tendo uma ciência para isso. Eu vou direcionando para isso. Então, eu quero estar desenvolvendo produtos, eu quero estar desenvolvendo soluções que, de fato, tragam esse impacto positivo, sabe, na vida das pessoas. E que elas consigam, de fato, ter uma simplicidade no seu dia a dia ou ter um valor ali que, de fato, ajude, sabe? E não que as pessoas elas desenvolvam algo que elas pensem que não vai trazer valor para a vida da pessoa. Não, acho que todo mundo que desenvolve um produto, uma solução, pensa no bem ali para poder trazer valor. Ou deveria, pelo menos. Ou deveria, pelo menos, né? Mas, assim, como que a gente está olhando para os diferentes recortes de pessoas que existem, sabe? Como que tá esse olhar atento para isso? O que a gente está desenvolvendo de solução? A gente, às vezes, está desenvolvendo uma solução que é linda, maravilhosa pra gente, mas será que é para quem a gente está pensando que é? Em breve veremos ali, será alguma patente by Blessing? Já pensou? De algum produto? Eu tenho uma! Sério? Olha, conta pra gente! Eu tenho uma patente, mas essa patente ela tá é da Whirlpool. Mas eu sou uma das coautoras dessa patente. Foi de uma peça que foi desenvolvida para uma lavadora. Essa que você comentou no início? Muito bom. Olha aí, eu vislumbrando a minha, já tem, gente. Vocês estão entendendo? Muito além. Maravilhosa, Blessing. Se eu pudesse, né, eu ficaria aqui horas e horas trocando várias figurinhas, vários papos. Mas o nosso tempo, ele chegou ao fim. Sim. Eu quero, mais uma vez, te agradecer. E pra gente encerrar, eu quero que você deixe aí alguma dica de livro, alguma dica de curso, alguma dica de série, alguma coisa que você gosta, que você curte. Dá uma dica pra galera aí, pra quem tá começando, pra quem tá migrando de carreira, pra quem tá já há muito tempo e quer dar o gás. Olha, eu sou uma pessoa que acredito muito, muito na força das comunidades. Muito, 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 muito. Porque as comunidades, elas vão ajudando a gente a se entender enquanto ser humano, ajudando o que a gente tem de oportunidade para poder desenvolver, a gente partilhando também muita coisa, muita informação. Eu aprendo muito com as comunidades e eu partilho tudo que eu sei com elas também. Então, tem várias comunidades que são existentes. Para quem tá nesse mundo de fintech, de produtos digitais também, tem os eventos que dá para participar, mas principalmente as trocas com as pessoas ali nesse universo de fintech, que elas mostram muito do que elas sabem. Eu recomendo também, pessoas, assim, conversar com pessoas diversas, porque às vezes a gente fica tão nichado em conversar com pessoas que são muito parecidas com a gente, e a gente fica com aquela visão de mundinho, e que não necessariamente é um mundo que de fato existe. Então, como que a gente consegue expandir a nossa visão de mundo? Eu sei que eu não vou conseguir ir para todos os países do mundo, né? Talvez, não sei. Eu tô com 29, talvez dá pra dar um gás. Uma volta ao mundo, talvez, né? Dá pra dar um gás, né? Planejar isso, talvez dê. Mas, assim, como que eu consigo aprender o máximo de coisas possíveis, né, com as pessoas? Então, eu prezo muito por essas trocas, eu prezo muito por aprender com as pessoas sobre esses universos também. E recomendações de livros, assim, que eu tenho.
Eu tô lendo agora o Essencialismo. Tá explodindo minha cabeça pra muita coisa. E ele é muito prático. Sua cabeça tem muitas explosões. Tem, gente. Nossa Senhora. É porque... Sabe quando você pensa? E o Essencialismo, ele traz algo muito legal. Porque eu tô agora com 29 anos. E aí, nos 29 anos, a gente começa a pensar como que vai ser esse próximo setênio, né? Até os 35. Então, o que eu consigo trazer? O que eu consigo consolidar, né? Que, de fato, é a maturidade. E esse livro, ele traz muitas coisas, mas muitas coisas muito legais que nós conseguimos aplicar no nosso dia a dia. Então, você não necessariamente precisa trabalhar com produtos digitais. Você trabalhando em qualquer área, você consegue aplicar. Até na sua própria vida pessoal. Então, várias coisas do Essencialismo eu já estou aplicando. Será que isso daqui faz sentido? Isso daqui é talvez é não. Então, você começa a pensar ali diversas possibilidades. Isso é muito legal. Porque te traz o Essencialismo, ele te traz essa mensagem de, tipo, focar no que realmente importa, sabe? E... Obviamente, também tem outros livros. Nossa, tem vários livros de autores. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. De ler, né? Eu gosto bastante de ler. Então, gente, quem quiser se conectar com a Blessing, as redes sociais dela vai estar aqui na nossa descrição. Sim. Chamem ela. Tenho certeza que ela vai estar disponível aí pra... Enfim, ela é mentora. A gente nem comentou dessa parte ainda, mas ela tem um currículo extenso. Infelizmente, o tempo acabou. Mas ela é super disponível, super acessível, né? Então, chamem... Faça parte das comunidades a qual ela pertence. Sim. E, Bless, mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi um prazer Eu que agradeço. ter você aqui com a gente. Dá um beijo nos seus pais. Eu já fiquei com muita vontade de conhecê-los. Seus irmãos também. Depois eu te mostro foto, você vai se apaixonar por eles. Viu, pai e mãe da Blessing, assim, eu vou aí tomar um café qualquer dia com vocês. Sim, por favor. Gente, obrigada, assim. Andressa, obrigada pelo convite. Foi sensacional, foi maravilhoso, foi muito legal. Pessoas que estão aqui ouvindo, tendo acesso a esse podcast. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero que a minha trajetória tenha ajudado um pouquinho. E que o que for bom fique com você. E o que não for, aí você pode decidir se descarta ou não. Mas eu espero que tenha ajudado. E eu fico aberta também às minhas redes, a conversar também, caso seja necessário, viu? Vale a pena, gente. Faz essa conexão aí que é sensacional. Bom, pessoal, chegamos ao fim. Muito obrigada aí pela audiência. Reforço o pedido de se inscrevam, acompanhem nas nossas redes para vocês receberem a notificação de cada episódio que é lançado. Assim como a gente ouviu hoje a história da Blessing, tem muitas outras histórias incríveis que a gente está conhecendo e dando voz, trocando essas experiências, que é a melhor forma de aprendizado hoje, é justamente essa troca. Também confiram os nossos outros podcasts, né? Então, a gente tem aí o SOS Bacen, Let's Women, a gente tem o Let's Crypto, o Let's Open. Então, todo esse universo financeiro que a Blessing comentou que, tipo, cara, eu não entendia como fazia os techniques. Então, o objetivo da Let's Media é justamente ter vários nichos e desmistificar e ensinar e trocar sobre várias vertentes aí que tem dentro do mercado financeiro. E nos vemos no próximo episódio. E vida longa, Black Voices. Amém.